Olá, tudo bem com vocês? Vamos mergulhar em mais uma história fascinante e com muita emoção de 3 homens que não morreram. Quem serão eles? Você sabe? Se você souber, já quero que você coloque aqui no chat. Eu quero saber se você vai acertar quais foram os 3 homens que não morreram na Bíblia. Se inscreva no canal, deixe o seu like de gratidão e compartilha. Vamos explorar um pouco sobre cada um deles, destacando alguns versículos bíblicos relevantes. O primeiro homem é Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque é mencionado no livro de Gênesis e é descrito como alguém que andou com Deus. E por sua fé foi arrebatado, não tendo experimentado a morte física como os outros seres humanos. Detalhes sobre Enoque são escassos, mas sua história é intrigante. Ele viveu em uma época antes do dilúvio e, de acordo com a tradição judaica, ele teria sido um profeta. Um versículo-chave sobre Enoque está em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. O livro de Hebreus também menciona Enoque, destacando sua fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. A história de Enoque é um exemplo notável de fé e intimidade com Deus, destacando a possibilidade de uma comunhão profunda com o Senhor. E o segundo homem, que nós vamos citar aqui, é o profeta que desafiou os falsos deuses, Elias, ele mesmo. Elias é um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento, conhecido por suas poderosas demonstrações do poder de Deus e seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Uma passagem icônica envolvendo Elias é seu arrebatamento em um redemoinho de fogo, descrito em 2 Reis 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Antes de ser arrebatado, Elias foi acompanhado por Eliseu, seu discípulo, que pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Esse pedido foi concedido, e Eliseu continuou o ministério profético de seu mestre. Elias é uma figura marcante na Bíblia, representando coragem, fidelidade e poder sobrenatural de Deus. O terceiro homem, que não morreu na Bíblia é Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Melquisedeque é uma figura enigmática encontrada no Antigo Testamento, mencionado tanto em Gênesis quanto no livro de Hebreus. Ele é descrito como o rei de Salém, mais tarde identifica como Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo. Uma passagem importante sobre Melquisedeque está em Gênesis 14, 18 ao 20, onde ele abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era ele sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só que história interessante, não é mesmo? Melquisedeque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, pois ele é tanto rei quanto sacerdote, sem genealogia registrada, e sua ordem sacerdotal é superior à ordem levítica, como enfatizado no livro de Hebreus. Claro que vamos adicionar mais emoção e curiosidades às histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque e explorar o impacto dessas narrativas em nossa geração. Enoque, ele tem como a busca pela intimidade com Deus. A história de Enoque é profundamente comovente, porque ele é descrito como alguém que andou com Deus. Imagine a profundidade de relacionamento que Enoque teve com o Criador, a ponto de Deus escolher levá-lo diretamente para si, sem que ele experimentasse a morte comum. Isso é raro, não é verdade?
Aqui nós percebemos, a aproximação que Enoque ele tinha com Deus em intimidade. É uma narrativa que nos lembra da possibilidade de uma comunhão íntima com Deus, algo que muitas vezes anseiamos em nossas próprias vidas espirituais. A ideia de caminhar tão próximos de Deus inspira uma busca renovada pela espiritualidade e pelo relacionamento com o transcendente em nossa geração, onde tantas vezes nos sentimos desconectados e distantes do nosso Deus. Certamente, a importância da fé dos homens como Enoque, Elias e Melquisedeque ecoa até os dias de hoje, oferecendo-nos inspiração e orientação em nossa própria jornada espiritual. Vamos explorar como podemos nos inspirar em suas histórias para enfrentar os desafios modernos com fé e coragem. Enoque, por fim, ele tinha uma vida de intimidade com Deus também. A fé de Enoque é uma inspiração para buscas espirituais de hoje. Ele não apenas acreditava na existência de Deus, mas também cultivava um relacionamento íntimo com Ele. A ponto de andar com Deus, Enoque nos ensina a importância de priorizar nossa comunhão com o Senhor em meio às demandas agitadas da vida moderna. Nos dias de hoje, podemos nos espelhar em Enoque ao reservar tempo para a oração, reflexão e estudo das Escrituras, buscando uma conexão mais profunda com Deus em meio ao barulho do mundo ao nosso redor. Sua fé nos lembra que, independente das circunstâncias, podemos, com toda certeza, encontrar paz e propósito ao caminhar lado a lado com o Criador. Sabe que esse exemplo que Enoque ele nos traz de intimidade com o Senhor, de tirar esse momento com o Senhor, é extremamente importante nas nossas vidas e de fato nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre Elias, a coragem e a confiança que Elias tinha no poder de Deus. As histórias de Elias são cheias de drama e emoção, desde seus confrontos com os profetas de Baal até seu arrebatamento em um redemoinho de fogo. Sua coragem e fé inabalável no poder de Deus ressoam profundamente em nós. Elias enfrentou tempos de grande desafio e oposição, mas ele permaneceu firme em sua convicção de que Deus estava ao seu lado. Sua história nos lembra da importância de permanecer fiel mesmo diante das adversidades, confiando que o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. A vida de Elias é um testemunho poderoso da coragem e confiança no poder de Deus. Diante de enormes desafios e oposição feroz, ele permaneceu firme em sua fé, confiando na soberania divina para superar todas as adversidades. Nos dias de hoje, enfrentamos nossos próprios desafios, não é verdade? E quantas incertezas nós também temos que enfrentar, mas podemos nos inspirar na fé inabalável de Elias para perseverar. Assim como Elias, podemos nos apoiar nas promessas que Deus está conosco em todas as circunstâncias, capacitando-nos a enfrentar os obstáculos com coragem e confiança. Sua história nos encoraja a manter nossa fé mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que o poder de Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos e que nós possamos sempre colocar essa fé inabalável na presença do nosso Deus no nosso dia a dia. Vamos falar também sobre a figura misteriosa de Salém, que é o Melquisedeque. Melquisedeque ele é uma figura misteriosa e enigmática na Bíblia. Ele é descrito como rei e sacerdote de Salém, trazendo pão e vinho e abençoando Abraão. Sua falta de genealogia e sua posição como sacerdote do Deus Altíssimo o torna uma figura única e intrigante. A história de Melquisedeque nos desafia a considerar a amplitude e a profundidade do plano de Deus, que muitas vezes vai além de nossa compreensão. Sua figura sugere uma ordem sacerdotal superior à levítica, apontando, aleluia Jesus,
para a obra redentora de Cristo, muitos antes de sua vinda. Melquisedeque é uma figura intrigante que nos desafia a considerar o significado mais profundo da adoração e serviço a Deus. Como rei e sacerdote de Salém, ele trouxe pão, abençoou Abraão, representando uma ordem sacerdotal e superior. Nos dias de hoje, podemos nos inspirar em Melquisedeque para buscar uma adoração genuína e um serviço desinteressado a Deus e aos outros. Sua história nos lembra que a verdadeira grandeza não está no poder ou na posição, mas sim em nossa disposição de servir e honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Em resumo, a fé desses homens antigos continua a iluminar o caminho para os crentes de hoje, oferecendo-nos exemplos vividos de como viver uma vida de devoção, coragem e serviço. Ao nos inspirarmos em suas histórias, podemos encontrar força e esperança para enfrentar os desafios modernos com confiança e determinação. Essas histórias antigas continuam a ressoar em nossa geração, despertando emoção, desafiando nossa fé e inspirando-nos a buscar uma vida mais profunda e significativa com Deus. Elas nos lembram que, apesar das incertezas e dificuldades da vida, podemos encontrar esperança e propósito em nossa jornada espiritual. Esses homens da Bíblia, Enoque, Elias e Melquisedeque, são envoltos em mistérios e significado, e suas histórias continuam a inspirar e intrigar os leitores das Escrituras até o dia de hoje. Espero que você tenha gostado desta incrível história desses três homens. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like da gratidão e compartilha. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.